Fale mais sobre a experiência com estufa, tempo médio, temperatura, etc. Tá, o que seria uma estufa na impressão 3D? A estufa é um recinto que a gente usa para quê? Para armazenar o filamento e esquentar ele. O que a gente vai esquentar o filamento? Para tirar a umidade. O filamento fica solto no ambiente, a tendência é que se tiver num ambiente úmido, ele vai atrair umidade, vai piorar a string, você vai ter bem mais fiapo, você pode de fato ter muito problema de qualidade, pode afetar até a resistência da sua peça. Então a gente tem que evitar umidade. É a melhor forma, né? É quase a única forma de cuidar bem do seu material colocando uma estufa, né? E por que é importante? Porque a umidade é um grande vilão da impressão 3D. Se você não tem estufa, talvez nem tenha que ser aquecida, mas usou o filamento, coloque num recipiente, né? Para tirar a umidade, com silica, etc. Tá, Pablo, eu não tenho estufa, eu tenho um forno em casa. Já teve gente, peguei uma foto, salvei, até fazer uma postagem, né? Para fazer um comentário de um vídeo que o cara colocou o filamento num forno mesmo, de fogão. O que acontece? Qual que é o problema se você colocar um forno? No forno, geralmente, você não tem uma temperatura tão específica. Primeira coisa, você vai ter lá faixa, põe 220, talvez fica lá, talvez não. Não é a ferramenta, né, a máquina ideal para você aquecer alto com precisão. Mas o problema principal do forno, além do controle, que não costuma ser exato, é que ali você não tem temperaturas tão baixas. E por quê? Por que tem que ser temperatura mais baixa? A gente tem um negócio que chama temperatura de transição vítrea, que é a temperatura que o filamento sai daquele estado sólido, né, que ele está enrolado, e começa a ficar borrachoso até de fato derreter. E essa temperatura de transição vítrea é a que a gente usa na mesa de impressão. Quando você tiver com dúvida de qual temperatura usar na mesa, chegou o filamento, estou com dúvida, procura no Google, temperatura de transição vítrea de tal filamento. Por exemplo, filamento PLA. Vou até pesquisar para conferir aqui agora, quem quiser pesquisar aí também. Ó. Temperatura de transição vítrea PLA, estava aqui nas buscas recentes. Termicamente, o PLA apresenta uma temperatura de transição vítrea próxima a 55 a 65 graus. E quando semicristalino, um ponto de fusão de 170 a 180. Por isso que a gente consegue derreter PLA 180. Então, essa temperatura de transição vítrea é a temperatura que você vai usar na mesa e a temperatura que você tem que usar para secar o seu filamento? Não, tem que ser abaixo disso, senão ele vai começar a ficar muito mole e vai pegar umidade. Teve uma vez que eu fui montar uma estufa, né? E que eu fiz o quê? Não coloquei nenhum controle térmico, peguei uma lâmpada com a potência um pouco alta, coloquei e fui dormir. No outro dia cheguei, a torre de string, quando eu dormi, estava muito pior. Por quê? Porque a lâmpada que eu comprei, eu acho que tinha 70, 80 watts e dentro da estufa chegou a mais de 45 graus, quase 50 se eu não me engano. Então piorou a umidade. Então você não pode passar dessa temperatura. Mandaram aqui no chat, ó, forno elétrico. Sim, tem forno elétrico que tem uma temperatura menor. Aí, ó, forno elétrico dá para secar. Exatamente, para PLA funciona assim. 50 ainda é alto, viu? O ideal é 45 para baixo, porque se você usar 50, você vai chegar na faixa da temperatura de transição vítrea, certo? Você pode piorar, o que aconteceu comigo. Eu coloquei uma lâmpada de potência muito alta, ficou muito tempo, né? Ficou uma noite nessa lâmpada de potência mais alta, acabou pegando umidade de volta, né? E piorou, entendeu? Piorou muito. Aí depois eu peguei, comprei o controlador que eu programei para quando chegasse em 43, eu acho, ele desligava. E aí quando ele ficava em 38, 5 a menos ele ligava. Ele ficava ligando, desligando. Não é o caso ideal, mas foi uma alternativa de baixo custo. A estufa tá ali, não sei se dá pra ver. Gastei acho que R$100 e ela suporta até 3 rolos de filamento, né? Ainda tá meio do it yourself, não tá tão apresentável, mas funciona super bem. Então assim, o que a gente tira de conclusão?
O mais importante da estufa não é temperatura, mas tempo de exposição. Como assim? O caso que eu contei, eu coloquei na temperatura que passou um pouquinho, ficou pior. Aí eu coloquei um controlador, ia até 43 e desligava. Coloquei nessa temperatura mais baixa por um tempo mais alto. Eu lembro que passou de 12 horas, já começou a resolver, porque eu fiz um bench, depois ficou ruim. 12 horas o bench ficou bom. Fiz outro bench, ficou ruim. Então, outra conclusão. Vai passando, quanto tempo mais você coloca, mais vai atingindo o núcleo do rolo. No ABS eu faço e funciona. Exatamente, porque o ABS, igual eu falei, a temperatura de transição vítrea do ABS é maior. Então, para PLA vai dar problema, mas para ABS você usar, tem um colega meu que fez uma live com ele uma vez, ele usa air fryer, né? Coloca lá air fryer em 100 graus, também é um caso. Mas o mais importante é você entender o conceito. Você vai usar 10, 15 graus abaixo da temperatura de transição vítrea, porque aí é seguro. Sei quem me contou, um colega meu daqui da cidade, falou que ele estava usando essas estufas que não tem temperatura, que tem só os LEDzinhos. Aí ele aumentou no máximo, 70, não sabia, chegou em 70 graus, foi para PLA, acabou piorando os fiapos do PLA, certo?